A paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conectado com a Palavra. Eu sou o pastor Johnny, na Igreja Brasil para Cristo, em Mariporã. Sou casado com a Sara, tenho uma filhinha chamada Lauren e vou estar com vocês aqui com 22 episódios na série Valores. Nesse tempo que estaremos juntos, nós vamos estar pensando acerca daquilo que dá o sustento e dá também a razão do homem existir. Na palavra, nós vemos que os valores de Deus, eles são aqueles que protegem a civilização. E nós vamos olhar os valores tanto morais quanto valores éticos. E essa divisão de valores morais e valores éticos, elas se encontram na palavra de Deus lá em Êxodo. Nós vamos analisar os 10 mandamentos. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele escreveu as tábuas, em tábuas de pedra. Em uma tábua eram os mandamentos que compreendiam o relacionamento para com Deus, e na outra tábua era o relacionamento entre si dos homens. A primeira tábua são os relacionamentos morais, são aqueles que são pautados com Deus. E na segunda tábua, os relacionamentos éticos. Nós vamos então, nesses 22 episódios, olhar como esses relacionamentos, como esses valores morais que a palavra de Deus ali na lei de Moisés orientam como esta civilização que eram os hebreus que estariam entrando na terra prometida deveriam viver. E esse mesmo exemplo é trazido para os nossos dias, nos nossos valores morais, que condiz o nosso relacionamento para com Deus, e também nos nossos valores éticos, que condiz o nosso relacionamento com o próximo. Nós vamos então olhar desde um panorama, uma introdução desses valores, dos 10 mandamentos, da origem dos 10 mandamentos, e vamos depois, episódio após episódio, olhar um mandamento e uma aplicação desse mandamento nos nossos dias, até então entendermos e culminarmos na conclusão que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas, elas convergem na cruz de Cristo. Ele é o fim de todas as coisas. E não é diferente com a lei, e não é diferente com os 10 mandamentos. Então, esse tempo que estaremos juntos, esta série do Conectados com a Palavra, eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês, um caderno, uma caneta, convida a sua família e aqueles que podem estar com você para analisarmos juntos os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que o povo de Israel recebeu na base do Sinai, quando o monte tremia e o povo ouvia a voz de Deus falando com Moisés. Deus deu as diretrizes para aquele povo que ia entrar na terra prometida. Assim como este povo, cada um de nós estamos rumo à terra prometida. E devemos também pautar as nossas vidas, os nossos comportamentos nos valores divinos. Não nos nossos valores, não nas nossas práticas, mas nos valores de Deus. Convido vocês, então, a colocar em prática aquilo que vocês irão aprender aqui no dia a dia, para que a nossa sociedade ela haja uma transformação. Sejamos sal, sejamos luz, através dos valores da palavra. Vamos juntos ao Conectados com a Palavra. Exalte. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo.
não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, Faça essa oração, meu vai. Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento. A paz do Senhor. Voltamos aí à nossa série sobre os 10 mandamentos. E nós hoje estamos no episódio número 9. Episódio número 9, nós vamos tratar da aplicação do 4º mandamento. Vimos, né, desde o início da série, os 4 primeiros mandamentos que constituem a primeira tábua dos 10 mandamentos. Então, na primeira tábua estão os mandamentos 1 a 4, e na segunda tábua, os mandamentos 5 a 10. A primeira tábua é os mandamentos que dispõem o relacionamento do homem para com Deus. E aí estão contidos valores morais. A segunda tábua são os relacionamentos do homem para com o seu próximo, os relacionamentos éticos de um homem para com o seu semelhante ou outros homens. A Bíblia ensina aqui, nós vamos ver nesse mandamento, primeiro, que nós vimos, né, lá no primeiro mandamento, sobre a exclusividade de Deus. O segundo, vimos sobre a incomparabilidade de Deus, não fazer outras imagens. Terceiro, nós vimos sobre não tomar o nome de Deus em vão. E no último episódio, nós vimos sobre o dia de descanso, o dia do sábado, que Deus abençoou e santificou. Vimos no episódio passado como, né, o judeu se relacionava com o sábado e qual era a importância do dia de descanso para a cultura judaica e no tempo de Jesus. Hoje nós vamos entender nos nossos dias. Nós estamos aqui afirmando, eu tenho trazido para vocês aqui nessa série, que os 10 mandamentos eles são um pilar, o fundamento da forma que a sociedade se relaciona. Ou seja, sem as leis de Deus, a sociedade entra em colapso. Os homens irão se devorar e se destruir uns aos outros. Então, o nosso trabalho é entender hoje como o 4º mandamento a respeito de guardar um dia de descanso, ele se relaciona ou ele interfere
na forma com que eu convivo com as pessoas. De que forma que o quarto mandamento ajuda a conservar o bem-estar de uma civilização, de uma sociedade. Essa é a ideia que nós devemos extrair do quarto mandamento. Desse valor moral. Esse valor que nós colocamos aqui, esse valor moral, é o dia de descanso, é o dia em que Deus abençoa e santifica. Vamos abrir em Êxodo 20, para nós lermos novamente esse texto. Êxodo 20, versículo 8 ao versículo 11, diz assim: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Mas no 7º dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Esse texto, ele fala então que Deus separou, abençoou e santificou esse 7º dia. E esse 7º dia, então, serviria de exemplo para o seu povo. A pergunta e a discussão que há nos nossos dias é: mas nós estamos debaixo da nova aliança, devemos então guardar o sábado? Não devemos guardar o sábado? Então, que forma que nós aplicamos esse mandamento nos nossos dias? Ou de que forma que deixamos de aplicar esse mandamento nos nossos dias para que a nossa sociedade venha, ela mostre essa decadência que ela está? Primeiro vamos olhar então a respeito do dia de adoração. Nós vimos, o povo judeu vinha no Antigo Testamento e o dia deles de descanso era o 7º dia. Então, no primeiro dia da semana era o domingo para o judeu e no 7º dia era o sábado ao qual eles descansavam. Na nova aliança, quando Jesus veio na pessoa de Jesus, tudo mudou. Tudo mudou na pessoa de Jesus. Uma, porque Jesus guardava o sábado de uma forma diferente dos judeus da sua época. Então, enquanto os judeus, eles, vamos dizer assim, eles ficavam inócuos, não faziam nada no dia de sábado, Jesus, ele servia as pessoas, ele curava as pessoas, ele orava pelas pessoas, ele fazia o trabalho espiritual de Deus. E na pessoa de Jesus, ele foi ensinando os seus discípulos. Notem, Jesus era judeu e os discípulos de Jesus também eram judeus. Então, Jesus foi ensinando esse novo grupo de judeus a de que forma guardar o sábado, de que forma guardar o dia de descanso. Mas quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus ele foi morto na sexta-feira e no domingo de manhã ele ressuscitou. E a Bíblia chama que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Tanto na Bíblia quanto nos escritos patrísticos, ou seja, dos pais da igreja, da história da igreja, vemos que virou costume da igreja, costume dos irmãos se reunirem no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana era o domingo, então virou costume da igreja se reunir no domingo. Quer ver? Abram com vocês a Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 2. Paulo está escrevendo aos irmãos em Corinto, falando que ele estaria enviando algumas pessoas para recolher uma oferta. E ele então começa a delinear, ensinar os coríntios como que era para eles recolherem aquela oferta. E ele diz aí no versículo 2, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separem uma quantia, de acordo com a sua renda, reservada para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar.
eles recebiam um salário diário. Essa era a maioria do recebimento do povo na época de Paulo. E Paulo diz, olha, vocês vão separar a oferta, o valor, no primeiro dia da semana. Por que no primeiro dia da semana? Porque era o dia em que eles se reuniam. Então, separem no dia e leve até o local da reunião. Então, a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Esse era o costume da igreja. Então, com o passar do tempo, né, desde a época de Jesus, na história da igreja, deixou de ser do sábado e passou a ser o domingo, que é o dia da ressurreição de Jesus. Então, Jesus foi morto na sexta-feira e ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. Mas a nova aliança vem com Jesus, então a igreja passa a também se reunir e adorar no primeiro dia da semana. Quando, nós temos muita influência aqui da Europa, muita influência dos Estados Unidos. Lá na época dos puritanos, que serviam na Inglaterra, e parte deles, devido à perseguição, fugiu para os Estados Unidos, que na época eram as Américas, e eles começaram ali a fundar as primeiras colônias, e aonde eles adoravam, eles tinham grupos diferentes de cristãos. Grupos que vinham de uma tradição que guardavam o sábado, e outros de uma tradição que não guardava o sábado, que guardava o domingo. E eles então ficavam na dúvida. E aí? Qual dia nós vamos guardar? Qual dia nós vamos descansar e separar para o trabalho espiritual? O dia de sábado ou o dia de domingo? Ou seja, como não encontraram um termo múltiplo comum, eles acabaram guardando os 2 dias, o sábado e o domingo. Por isso que hoje, temos aqui no Brasil ainda pessoas que não trabalham no sábado e no domingo. São esses 2 dias que não são os dias de trabalho. Trabalham apenas de segunda a sexta. Olhem que é uma bênção de Deus. Deus, colocou como padrão de 6 dias vocês irão trabalhar, irão descansar um dia. Como eu tenho um trabalho que eu trabalho somente de segunda a sexta. Então, eu já sou abençoado por Deus, que eu tenho um dia a mais de dia de descanso. Então, temos nos nossos dias 2 dias que são tidos como dia de descanso para alguns. Outros são um dia só, dia da folga. Mas aí fala assim, o senhor não respondeu ainda. Qual é o dia? É o sábado ou é o domingo? Vocês não precisam abrir, mas Paulo responde isso aos romanos. Lá no capítulo 14, no versículo 4, no versículo 5, ele diz que a alguns é sagrado um dia, outros é sagrado todos os dias. Mas o que importa é a convicção da sua mente. Paulo está dizendo, não importa se é o sábado, não importa se é o domingo, não importa se é a terça-feira. Ou seja, você trabalha, sua folga é na terça, sua folga é na sexta, não importa. O que importa é o que você faz com esse dia que você tem de descanso. Ah, pastor, mas eu não tenho descanso. Aí tem um problema. Que a Bíblia orienta. Ela diz, olha, é sábio se você tem que ter um dia para descansar. Porque senão nós temos 2 ídolos para adorar. Fala assim, ou a gente tem aqueles que trabalham demais e aqueles que não gostam de trabalhar. Então tem aquele que adora o trabalho. Ou seja, eles vivem para trabalhar. Trabalha manhã, tarde, noite, todos os dias da semana. E como ele serve, o ídolo dele é o trabalho, ele sacrifica aquele ídolo dele. Então ele sacrifica a família, sacrifica filhos, sacrifica a saúde, sacrifica tempo na igreja local, falta culto, falta as coisas da igreja para o trabalho, porque a vida é trabalho. Está errado. Porque a Bíblia diz que tem que ter um dia de descanso. Agora, por outro lado, há aquele que não quer trabalhar. Nós vemos que a geração mais antiga trabalham demais. E a geração mais nova não quer trabalhar. A geração mais antiga diz, olha, é melhor você trabalhar um pouco menos. E a geração mais nova fala assim, olha, é melhor você encontrar um trabalho. E um trabalho de tempo integral.
Por quê? Porque a nova geração costuma ficar encostada, não gostar de trabalhar, não gostar de responsabilidade. Porque Deus disse, não, 6 dias vocês irão trabalhar. E qual é a definição de trabalho na cabeça de Deus? Porque se for falar assim, não, trabalhar é só empurrar com a barriga até o horário, até bater o sinal de que acabou o dia de trabalho. Não é isso. Deus define o trabalho quando ele expulsa o homem do jardim e diz, olha, você comerá do suor do seu rosto. Ou seja, ele ia ter que trabalhar e não ia ser nada fácil. Ele trabalharia e ele colheria abrolhos. Ou seja, o trabalho, nós iremos trabalhar 6 dias, não vai ser fácil, vai ser puxado, vai ser suado, mas é para ser produtivo e é para ser para a glória de Deus. 6 dias. O 7º dia, descanso. Descansar também para a glória de Deus. Então eu glorifico a Deus através do meu trabalho e eu glorifico a Deus também através do meu descanso. Agora, depois que eu entendi essas coisas do meu trabalho, que não importa o dia, eu tenho que ter um dia de descanso, e os dias que eu trabalho eu preciso ser produtivo, a gente olha o seguinte, esse dia de descanso, que é o dia que Deus abençoou e separou para o nosso trabalho, 5 coisas que ele diz para nós. 5 questões. Primeiro, esse dia de descanso, ele antecipa a eternidade. Eu vou citar aqui, vocês não precisam abrir. Hebreus vai dizer que o dia de descanso, ele representa o descanso eterno. Da mesma forma que nós descansamos um dia, é uma imagem do que um dia que virá, iremos descansar eternamente. Não é morte, é descansar das nossas obras, descansar do suor do nosso trabalho. Vamos continuar trabalhando na eternidade, mas não vai ser suado. A terra não irá nos dar abrolhos. Pastor, você está dizendo então que a gente vai arar a terra? Não, é uma figura de linguagem. O trabalho na eternidade não será um trabalho forçado, não será um trabalho duro, não será um trabalho que vai trazer fadiga, não vai ser um trabalho que vai trazer desconforto. Vai ser uma alegria, vai ser como dia de descanso. Como que é o dia de descanso? Como tem que ser o dia de descanso? É um dia do trabalho espiritual. Olha só, a Bíblia fala que Jesus, no dia de sábado, as crianças foram até Jesus. E as crianças cercavam porque queriam até ele. Aí eu pergunto para vocês, eu li isso e eu achei interessante. Criança gosta de adulto chato? Se tem um adulto chato, a criança não fica muito perto. Agora, quando tem um adulto que é legal, a criança gosta de ficar em volta, brincando com o adulto que é legal. Então, se as crianças ficavam em volta de Jesus, a gente traz uma noção, porque Jesus era espiritual, que nem o Papa, leva as crianças para o Papa porque é espiritual. Nada a ver, Jesus ele era legal. Jesus fazia as crianças rir. Jesus gostava das crianças e as crianças gostavam de Jesus. Então, o dia de serviço é um dia de fazer coisas legais, é um dia de você servir as pessoas, é um dia de sorrir, é um dia agradável. Então, é um dia de você lembrar das coisas da eternidade. 2, é um dia de fazer coisas legais. 3, é um dia para servir a Deus. Então, por exemplo, você tem 2 dias da semana que você descansa, o sábado e o domingo. Pega um dia para fazer uma obra para Deus, pega um dia para evangelizar, pega um dia para discipular alguém, pega um dia para servir a Deus, fazer algo para Deus. Dessa forma, nós usamos o nosso dia de descanso de acordo com a palavra de Deus. 4, é um dia para servir as pessoas. Pega um dia de descanso e busca estar com alguém, passar um tempo com alguém. Nos outros dias, a gente sempre tende a focar em nós. Então, esse dia é um dia para estar com as pessoas. Deus criou as pessoas. Às vezes a gente pensa que a gente serve a Deus somente lendo um livro, serve a Deus somente orando, serve a Deus somente jejuando. Não, a gente serve a Deus tomando um café com alguém, falando da palavra de Deus com alguém, sorrindo com alguém, contando história, ouvindo história de alguém, sentando à mesa com alguém. Assim nós servimos a Deus
também no dia de descanso. E por último, o dia de descanso é um dia de sacrifício. É um dia de sacrificar, é um dia de muito sacrifício. Mas, pastor, como assim? Isso é um dia de fazer coisas legais, de estar com as pessoas, é um dia de servir a Deus, é um dia de servir as pessoas. Que sacrifício tem nisso? É o sacrifício da ganância. O dia de descanso é o dia que nós sacrificamos a nossa ganância. Por quê? Porque as pessoas tendem a trabalhar no dia de descanso, elas tendem a servir a mamon, servir ao dinheiro. Abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 6, versículo 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, o dia de descanso é um dia em que nós não servimos ao dinheiro, é um dia que servimos a Deus. Sacrificamos aquilo que nós poderíamos ganhar, a nossa ganância. A nossa ganância, ela não só o dinheiro. O dinheiro é uma delas, mas a nossa ganância deseja o quê? Conforto. Ah, hoje é meu dia de conforto, eu vou assistir a minha série, pôr o meu pé para cima, não vou fazer nada. Não, é um dia de você fazer alguma coisa para outras pessoas. Não seja ganancioso, não pense somente nos seus bens, não pense somente no seu conforto, pense também no próximo. Porque fazendo assim, estaremos cumprindo o 4º mandamento. Agora, o contrário também é verdade. Quando quebramos o 4º mandamento, quando não guardamos um dia de descanso, como que reflete na nossa vida? Como se reflete na nossa comunidade ou na nossa sociedade? Pessoas, imagine comigo um patrão, um chefe, uma pessoa que ela não guarda, não tem um dia de descanso e ela exerce dela mesma, ela sacrifica dela mesma o máximo. Então, ele trabalha muito, ele demanda muito dele mesmo. Da mesma forma que ele demanda muito dele mesmo, ele demanda muito daqueles que estão abaixo dele. Então, ele tende a ser uma pessoa controladora, uma pessoa que demanda muito dos seus funcionários. E, logicamente, os funcionários vão passar a ter problemas, sejam emocionais, sejam físicos, seja lá quais forem com a família, porque não desejarão trabalhar naquele ambiente, mas precisarão trabalhar ali por conta do dinheiro, e logo eles vão todos os dias entristecidos, cabisbaixos, porque aquele emprego não é bom. Por quê? Porque demanda muito deles, porque aquele que está em cima demanda muito de si mesmo. Se eu não preciso descansar, por que eles precisam descansar? É uma forma em que nós destruímos, às vezes, uma família. Às vezes nós contagiamos uma pessoa que vai passar a tomar remédios. Uma vez eu fui trabalhar num local, instalar um alarme na casa de uma pessoa, e essa pessoa trabalhava em um local, e ela dizia que ele era gerente de um grupo de pessoas. E ele falou assim: eu e todos os meus funcionários tomamos calmantes, tomamos remédios para poder trabalhar, porque a cobrança e a demanda é muito alta. Eu falei assim: mas por que vocês continuam? Pelo dinheiro, eles pagam muito bem. Assim é lá fora, a demanda é muito alta. Então devemos entender esse texto para que nós não venhamos a ser aqueles que impõem essas coisas na sociedade. Não venhamos ser aqueles que destroem os relacionamentos na sociedade. Por quê? Porque nós não guardamos um dia de descanso, porque nós não separamos um dia para renovar as energias, recarregar as baterias e voltar no dia de trabalho ser pessoas produtivas. Não encostados, não pessoas que deixam de produzir, produzem um pouco mais, usam o seu dia de trabalho para a glória de Deus, tornando-se uma pessoa muito produtiva. Dessa forma, nós terminamos aqui o 9º episódio. Esse 9º episódio nos coloca um ponto final nessa primeira tábua. A tábua que trata dos valores morais. A tábua que trata do nosso relacionamento para com Deus. Próximo episódio nós vamos iniciar o
o nosso relacionamento com os nossos familiares. Esse é o 5º mandamento e inicia os valores éticos, como tratamos o nosso próximo. E logo o primeiro já vai iniciar na nossa família. Espero você para o próximo episódio e continue com a gente que você terá muito a aprender e muito Deus irá te abençoar. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração por você. Orar para que esse texto que nós fizemos, que nós lemos, esse episódio de hoje, ele venha entrar no seu coração, na sua mente, iluminar, que você que gosta de uma hora extra, você que gosta, eu sei, de um pouquinho mais de adição no seu salário, venha olhar se você não está sacrificando muito para obter isso que você tanto gosta. Que o Senhor venha direcionar a tua vida, direcionar o seu dia de descanso, para que seja para a glória dele e para o engrandecimento das outras pessoas. Senhor, eu quero apresentar, Senhor, essas vidas diante de ti. Apresentar, Senhor, cada uma dessas pessoas que tem ouvido a tua palavra e tem se colocado, Senhor, aqui diante de ti, humildes, Senhor, e dispostas a aprender. Que este mandamento, Senhor, o 4º mandamento, que nos ensina a guardar, Senhor, um dia para entregar a Ti a nossa obra, o nosso serviço. Esse dia, Senhor, venha se refletir, Senhor, na nossa adoração. Que possamos, Senhor, através desse dia de descanso, não somente servir a Deus e o próximo, mas que venhamos, Senhor, aprender, Senhor, a guardar esse dia de forma que glorifique ao Senhor. Pai, é o que eu te peço, Senhor, sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Seguindo os passos do povo de Israel, vimos que Moisés está dando a eles os 10 mandamentos, dando a ele as ordens de Deus, de como deviam pautar as suas práticas para conviver tanto com Deus, tanto com o próximo. Eles não só conviveriam em uma comunidade entre as tribos, mas o próprio Deus habitaria no meio deles e era necessário aprender a conviver com a presença de Deus. Quando Moisés ensina o povo a conviver entre si e conviver com a presença de Deus no seu meio, uma coisa interessante que Moisés não deixa de fora está relacionado à oferta e a como organizamos e como administramos os nossos recursos financeiros. Em Êxodo, no capítulo 35, no versículo 20, diz assim: Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e de todos os tipos de broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Mostra que quando esse povo ele saiu do Egito, ele não saiu de mãos vazias. Deus colocou nas mãos deles algumas coisas que seriam necessárias, não tudo, mas algumas delas seriam necessárias para a construção da tenda, para a edificação da tenda e para o serviço da obra do Senhor. Quando eu digo que nem tudo seria usado, eu não estou dizendo que eram todos os recursos das pessoas. Eu estou dizendo que daquilo que cada um tinha, parte foi usado na obra do Senhor e parte foi usado no uso próprio da pessoa. E acredito que assim também é nas nossas vidas. Nós estamos rumo à nossa Jerusalém, rumo à nossa cidade celestial, como este povo estava. E enquanto peregrinamos nessa vida, o Senhor não nos deixa de mãos vazias. E Ele nos convida a ofertar, assim como Ele dispõe no nosso coração,
parte daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, na sua obra e no seu reino. Aqui diz no texto que foi usado tanto para todos os serviços da tenda, quanto também para vestir os sacerdotes, suprir aqueles que trabalham no reino em tempo integral. Assim como esse povo, devemos também nos propor a fazer a nossa oferta. Eu gostaria de te convidar nesse momento a pegar o seu celular, entrar aí no seu aplicativo e fazer uma contribuição. As contas irão aparecer aqui na tela e você pode estar fazendo a sua contribuição nesse momento. Senhor, te damos graças pela tua fidelidade e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Como povo de Israel, nossas mãos não estão vazias. E o Senhor colocou, Senhor, aquilo que é necessário para o teu reino. Alguns o Senhor colocou bens de ouro, outros o Senhor colocou bens de prata, outros tecido. Como foi na época do povo de Moisés, acredito que também é nos nossos dias. A uns o Senhor dá algo e outros o Senhor dá outro. Nem todos são iguais. Mas de tudo que recebemos, tudo é útil, Senhor, no teu reino e na tua casa. Agradeço a oferta de cada um, o comprometimento e a disposição de cada um, e que o Senhor os abençoe e multiplique, Senhor, a semente deles, em nome de Jesus. Amém. Eu venho aqui dizer que Cristo espera por você, cheio de amor que só Ele tem. Ergue as suas mãos cansadas e peça pra Ele segurar, pois Ele está aqui para te livrar. Alguém quer te derrubar, alguém quer te maltratar, mas Cristo venceu na cruz, lutando você vencerá. Cristo breve vai voltar, seu povo Ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Cristo breve vai voltar, seu povo Ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Lá estaremos com Deus. Chegamos ao fim, momento de nos desconectarmos com o episódio de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência. E estamos, terminando com o episódio de hoje, mas acredito se, como eu, você não deve estar triste, porque nós nos desconectamos apenas deste episódio. Mas espero você para os próximos episódios que serão transmitidos aqui no canal do Conectados com a Palavra. Aproveita esse momento para te pedir, não vá embora ainda, tá? Deixe um seu comentário aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ative também o sininho para que você seja notificado das próximas postagens e espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, abençoado a sua vida e gerado um pouco de curiosidade, gerado um pouco de vontade de quero mais, para que nos próximos episódios eu possa também contar com a sua presença de estar se conectando com a palavra. Nunca esqueça que, ainda que nos desconectamos com um episódio, nos conectamos com outro episódio, com Deus nós permanecemos conectados para sempre. É o que espero para você, em nome de Jesus.